Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do nono ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver gêneros textuais jornalísticos, midiáticos, condições de produção e recepção e curadoria. Vamos aprender o gênero textual, a relação com o jornalismo midiático e a curadoria. Então, estudante, é importante para que você aprenda a conhecer um pouco mais esse gênero textual, essa relação com os textos jornalísticos, a notícia e a informação. Mas antes disso, trago para vocês uma reflexão. Acompanhem comigo. Vamos lá? A reflexão de hoje diz: o homem é, por natureza, um animal social, pois ele não pode ser privado de estar em sociedade, porque social é estar em sociedade, mas, além de tudo, é participar ativamente do grupo ao qual está inserido. É da essência da praxis humana que ela se realize na relação com o outro. Isso é de Marx. Lembrar que é justamente essa relação, o homem e o outro, a alteridade. E lembrar essa palavra, a comunicação, a relação do homem com o outro, colocar em comum. Então, na aula de hoje, nós iremos observar essa relação, o texto jornalístico, os gêneros textuais, a recepção e a curadoria. É importante lembrar também que todo texto é pensado em um interlocutor preferencial e lembrar que nós nos comunicamos com o outro. Essa relação homem, a comunicação, colocar em comum. E vamos lá, vamos prosseguir. Na tela trago para vocês essa palavra curadoria. O que é a curadoria? Vamos ver? Acompanhe a leitura. É um exercício contínuo cujo objetivo é identificar rapidamente sobre a importância de determinado conteúdo. Em resumo, ela faz a distinção do que vale ou não vale apenas ser lido e absorvido. Então, é justamente essa relação quando nós falamos em curadoria, no texto jornalístico, informar, colocar em comum, certo? É observar, fazer esse cuidado, saber o que deve e o que não deve sair na mídia, na grande mídia, o que vale ser noticiado. Então, curadoria de informação é justamente isso. E vamos adiante. Na tela trago para vocês uma definição do que seria comunicação, já que a nossa reflexão falou de que o homem é um ser social, o homem vive em grupo, e nós vamos tratar hoje do gênero textual, da curadoria, da notícia e da informação. Vamos conhecer um pouco mais sobre o que é a comunicação. Segundo o dicionário eletrônico, mídia, substantivo, feminino, a comunicação, todo suporte de difusão da informação que constitui um meio intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens. O conjunto dos meios de comunicação, a mídia social de massa, abrange o quê? O rádio, o cinema, a televisão, a imprensa, os satélites de comunicação, os meios eletrônicos. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de mídia, uma relação intrínseca com a palavra comunicação. Mídia, comunicação. Colocar em comum, desde a nossa reflexão, que nós estamos tratando dessa relação do homem em sociedade, o homem e a curadoria, a comunicação, o que é que vale, o que é que não vale a pena colocar numa propaganda, certo? Também no publicitário, tornar público. Então, mídia, comunicação. E lembrar que vocês, estudantes, em especial do estado de Pernambuco, sempre estão conectados. E lembrar essa conexão à informação. E vamos adiante. Reflitam comigo, olhem só a imagem que nós estamos colocando aí. Veja só, um mundo globalizado, a informação, nós
a mídia, aquilo que nós acabamos de ler há pouco tempo, que foi o quê? É todo esse conjunto de meios que buscam justamente o quê? Levar a comunicação. E agora, olhando para mim, eu gostaria de um desafio para vocês, estudantes, já que hoje nós vamos tratar de comunicação, de mídia, gênero textual, curadoria, certo? Coletar o que deve, o que não deve ser colocado em publicidade, na propaganda, na comunicação. Que tal você, estudante, fazer em sala de aula, com o auxílio do seu professor ou da sua professora, criar um jornalzinho, um meio de comunicação para dar informações sobre a sua escola, sobre a sua sala, sobre o corredor onde você estuda, lá na sua escola, no seu estabelecimento ou do bairro em que a sua escola está inserida. Então aí, a comunicação, a mídia, os jornais, tudo isso busca o quê? A informação. E vamos lá adiante. Trago para vocês, já que nós estamos falando em comunicação, em jornal, vejam só o que é que nós temos aqui. Nós temos aqui a estrutura, veja só, do texto jornalístico que nós temos aqui. Nós temos o título, nós temos a imagem verbal que tem uma relação também com a linguagem escrita. Então, a linguagem, no caso, nós temos aí a imagem e temos o quê? A escrita. Temos uma estrutura. Veja só, eu gostaria que vocês olhassem bem para que vocês observassem e aprendessem para estruturarem o quê? Na sua sala, com o seu professor, um jornalzinho. Nós temos a manchete, nós temos as informações, nós temos a imagem, que é uma fotografia. Tudo isso está em comunicação, tudo isso está em comum acordo com o tema, que no caso desse jornal está falando sobre a qualidade no ensino. Então é importante conhecer esse conhecimento dos gêneros textuais, a notícia, a informação, a mídia, a grande mídia, e em especial a aula de hoje é dedicada aos nossos estudantes que pretendem entrar nesse mundo do jornalismo, do radialismo, da comunicação, e vamos caminhando. Mas todo texto ele tem a ver com a relação com contexto. Mas o que é um contexto? Acompanhe comigo a leitura. Além disso, os textos foram produzidos e veiculados em situações e contextos. O contexto, estudante, é a situação real de produção do texto. Vejam só, o texto foi extraído de um jornal, fato que o difere tanto pela finalidade quanto pela estrutura. Por exemplo, aqui, nós temos a relação de contexto, cada texto é situado dentro de uma finalidade. Nós vimos anteriormente o quê? Um jornal, a notícia de um jornal. E agora nós temos o quê? Vejam só, se cada texto é pensado dentro de um contexto diferente, uma receita possui uma estrutura diferente. Mais uma vez, na tela, por favor, vejam só, nós temos aqui o que? Um texto do mundo do jornalismo, olha a estrutura, e agora nós vamos apresentar a vocês justamente uma receita, para observar que a receita tem uma estrutura diferente, é claro, de um texto jornalístico, da propaganda, conhecer a diferença. Então, lembrar que cada texto é pensado para um contexto, para uma realização social diferente. Olhando para mim, vamos ver aqui. Então, até agora, nós temos justamente o quê? Texto, contexto e entender essa relação social dos textos. Na tela, podemos ver agora uma receita. Olha aí, bolo, pudim de chocolate. Veja só que nós temos aqui uma estrutura X, uma finalidade X, certo? Aqui a finalidade é mostrar ao leitor justamente o quê? As propriedades de uma receita, o passo a passo de uma receita. Então, vejam só, nós temos aqui a função conativa da linguagem, que é aquela que faça, use, leve, mexa, essa que pretende persuadir. Então, veja só, nós vimos um texto jornalístico e agora uma receita. Veja o conhecimento dos gêneros
certo? Dos gêneros textuais. Então, os gêneros são pensados a partir da sua finalidade, do seu objetivo. E vamos adiante. Olha aí, trago para vocês uma finalidade comunicativa. O que é uma finalidade comunicativa? Acompanhe comigo a leitura. É aquilo que você quer comunicar. É o objetivo que você, o jornalista, por exemplo, tem de informar quando escreve a página da notícia. Então, nós vimos aqui um texto do jornal e vimos também uma receita, cada qual tem a sua finalidade comunicativa. A receita, que nós já sabemos, ela busca justamente o quê? Ensinar sobre preparar um alimento, preparar alguma coisa X. No caso de uma receita de culinária, como nós vimos. Já um texto jornalístico, o objetivo dele é o quê? É informar, é a comunicação. Então, é observar justamente o contexto, a finalidade comunicativa de cada gênero textual, a necessidade. Então, gravem bem isso aqui. E vamos adiante, trago mais aqui essas informações. O contexto, ainda sobre o contexto. As situações e o contexto de produção se referem. Vamos lá. Quem produz o texto, em que época, para quem lê, o veículo que vai circular, que pode ser jornal, revista, livro, e em que momento será lido. Todas essas questões influenciam naquilo que é produzido. Então, lembre-se, quem escreveu? Qual a finalidade? Em que época? Qual será o canal em que vai sair aquele determinado texto? É um jornal? É uma revista? É um livro? Se for um jornal, uma revista ou um livro, haverá o quê? Estruturas diferentes. Então, quem produz, para quem, o objetivo e o veículo. É por isso, prezados estudantes, que digo a vocês, façam com o seu professor uma campanha, uma propaganda, um debate. Cada um terá a sua estrutura, o seu objetivo e a adequação à linguagem. E lembrar que o gênero textual poderá ser mais formal ou menos formal, certo? Lembrem-se disso. E lembrar que nós produzimos o quê? Textos orais, textos escritos e o texto misto, que é aquele justamente que utiliza, lança mão, no caso, de elementos escritos, elementos não escritos, as imagens. Então, tudo aquilo pesa, tudo aquilo busca mostrar justamente a comunicação. Agora, na tela, podemos ver a seguinte informação: modos de organização dos gêneros do texto, dos gêneros textuais. Lembrar que eu já falei a vocês, e a gente repete, que o gênero textual ele surge mediante a necessidade social. Então, mais uma vez falamos, uma receita, ela tem um papel social, ela tem um objetivo social, uma finalidade social. Já os textos que circulam no jornal têm, no caso, a sua finalidade. Então, acompanhe comigo a leitura. Dizemos que o contexto, o mundo social em que vivemos, determina os modos de usar a linguagem verbal. Então, a linguagem, nós temos justamente o quê? A linguagem escrita, a linguagem falada, certo? E lembrar que quando a gente fala da questão da linguagem escrita, o tamanho da letra, a cor da letra, o tipo da letra, certo? Tudo isso provoca o quê? A questão de um sentido. Aliás, produz um sentido no texto, no contexto, no global do texto. E vamos adiante. Olhem só na tela. Os textos, de um modo geral, têm características próprias, que são um produto de um contexto que vai além da linguagem verbal. Por exemplo, se nós encontramos um texto em caixa alta, com uma cor diferente, ele quer dar um destaque a um determinado assunto. Então é importante lembrar a relação texto-contexto, certo? A linguagem. Então gravem bem esses pontos e lembrar sempre do nosso receptor primordial, ou aquele primeiro, aquele a quem é pensado o seu texto, certo? Se o texto é para pessoas que gostam de quê? De automóveis,
você vai aproximar todo aquele mundo da linguagem dos automóveis. Se for de economia, também ele é pensado, é um público-alvo. Não que outros não possam ler, é claro, mas há um público primordial para aquele determinado texto. E vamos adiante. Olhem só na tela. Assim, quando alguém se predispõe a contar uma piada, espera-se que seja engraçada e que se possa rir dela. Então, a piada, esse gênero, ela é contada no momento de descontração. Quando compramos uma revista, queremos encontrar aquilo que nela vamos procurar. Ou seja, uma revista, como eu já falei, uma revista especializada em automóvel, ela vai ter toda uma linguagem, ela vai ter toda uma postura pensada para esse público que gosta de automóveis. É como também, no caso, uma revista esportiva. Portanto, o que se quer comunicar determina como vamos comunicar, isto é, o tipo de texto. Mais uma vez eu peço, veja, determina como vamos comunicar, isto é, o tipo de texto. É aquela questão que nós já falamos. Sempre que usamos a língua, é por meio de algum gênero, quer seja falado, quer seja escrito. Então é importante lembrar a adequação à linguagem, ao contexto. Vejam só, na tela temos aqui os gêneros do jornalismo, refere-se a vários estilos e técnicas do jornalismo, campos ou gêneros usados em produtos do mundo jornalístico. Jornais e periódicos, em sua maioria, contêm matérias escritas por jornalistas, muitos dos quais especializados em coberturas jornalísticas aprofundadas. Por exemplo, há um jornalismo esportivo, há um jornalismo do mundo das passarelas, da beleza, há um jornalismo da educação. Então, há uns especialistas naquela área. E lembrar vocês, estudantes, podem e devem fazer com o seu professor, com a sua professora, um jornalzinho em sala de aula, para adaptar, conhecer aquela linguagem, aquela finalidade, aquele contexto comunicativo, certo? E vamos adiante. Vejam só, todas as realizações linguísticas se fazem com o uso de gêneros. Lembrar que gênero é uma categoria aberta, sempre surgem novos. Tivemos exemplos de a conversa telefônica, do poema, um verbete de dicionário. Na verdade, atualmente, são quase que incontáveis os gêneros que circulam na sociedade, porque o gênero ele surge da necessidade comunicativa. E lembrar a vocês que não confundam gênero textual com tipo textual. O tipo são categorias o que consolidadas, elas formam os gêneros. Então gravem bem. Então vamos caminhando. Na tela trago para vocês os gêneros de texto nascem das necessidades, como nós já falamos, com o uso da linguagem para a comunicação. Um exemplo disso são os novos gêneros que surgiram após o aparecimento da internet. Quais são? O e-mail, o blog, o Facebook, o chat e muitos mais. Então, esses gêneros surgiram da necessidade atual e também com o advento do mundo midiático, dos softwares, certo? Do mundo virtual. Então, há uma linguagem também própria para o quê? Para o e-mail, para o Face, para o blog. Tudo isso há uma estrutura, tudo isso pesa, esse contexto é importante salientar nisso. E aqui nós temos os gêneros dos textos se compõem de acordo com as suas características de composição, de estilo e temática. Olha aí a relação. Por exemplo, se vocês forem fazer um jornalzinho sobre a comunicação, certo? Também um jornalzinho sobre o futebol, sobre as artes plásticas, cada um vai ter a sua linguagem, cada um vai ter a sua estrutura, então é importante conhecer, certo? E os jornais e as revistas são de grande importância na era da informação. São meios de comunicação de massa, um produto de consumo. Então, olha aí, jornais, revistas, a informação, a linguagem adequada,
é importante lembrar, se nós falamos de um jornal, a questão do grande público, então certas palavras devem ser evitadas. Então é importante lembrar disso. Há uma estrutura, há também uma necessidade social própria. E aqui trago na tela, acompanhe. Os objetivos dos veículos de comunicação são informar, entreter, apresentar uma interpretação competente sobre uma determinada informação. Então, se nós buscamos, por exemplo, jornalismo esportivo, nós vamos querer o quê? Certo? Um editor que entenda, que use aquela linguagem específica para aquele grupo que é o grupo especializado, leitor naquele assunto. E aqui nós temos há diversos gêneros jornalísticos. Eis algum. Nós temos a notícia, o editorial, a crônica, certo? Lembra, a crônica vem de cronos, tempo. E vamos aqui. A notícia, mas o que é uma notícia? Vamos lá, vamos meditar. O que é uma notícia? Vamos conhecê-la, certo? Então, até agora, o que é que nós temos aqui temos que garimpar, saber o que deve, o que não deve sair para o grande público, lembrar o contexto. Mas o que é uma notícia? O elemento fundamental de um jornal é a notícia. Essa caracteriza-se por ser um relato dos fatos, sem comentários nem interpretação. Mostrar é a notícia, certo? Há uma fórmula para a estrutura da notícia. Vamos lá, escutem comigo. O que, quem, quando, onde, como e por quê. São as perguntas básicas do jornalismo. Se você é estudante, se você quer mostrar, apresentar, divulgar um determinado assunto, torná-lo notícia, então é importante conhecer essas perguntas, certo? E conhecer a relação do contexto e a necessidade dessa comunicação, a necessidade para o grande público, aquilo que você pretende informar é de interesse global. Então vejam só, então é esse ponto que na aula de hoje nós queremos muito bem informar vocês, para que vocês conheçam bem, certo? O que é, o que dá e o que não dá notícia, por assim dizer. E para finalizar, olhem só um exemplo de um texto jornalístico. Nós temos aí o título, nós temos o lead, nós temos a informação, nós temos a imagem não verbal, que no caso é uma fotografia. Então, é justamente a parte do agronegócio. Então, essa passagem, esse caderno, por assim dizer, do jornal, ele é especializado nesse ponto. Então, vamos lá aqui. Hoje nós tratamos sobre a questão de gênero textual, a necessidade comunicativa, lembrar de se comunicar, lembrar dessa questão de adaptar o nosso discurso ao gênero textual. Então, é essa relação. Então, deixo o desafio para vocês, que é justamente essa questão. Fazer em sala de aula com o seu professor um jornalzinho. Já pensou? Com várias sessões, vários cadernos, por assim dizer, um jornal sobre as informações da escola, certo? Do Fundamental 1, do Fundamental 2, do médio, dá aquela informação. Então, tudo isso é importante, esse letramento. E na tela, já terminando, eu tenho esse ponto. Esse gênero trabalha com as informações e apresenta a função referencial, informativa, no caso, a notícia, ou informativa da linguagem, de acordo com o caráter de informação. Então, é um tipo especial de sequências textuais. Como eu falei a vocês, no jornal nós encontramos várias seções, vários cadernos. Então é isso aí, gente. Por hoje é só e fiquem conosco.